assunto, vamos falar de economia. Os bancos anunciaram que vão reduzir os juros a clientes após o corte de 0,5% na taxa Selic. Na última quarta-feira, o Banco Central definiu a taxa básica de juros em 5,5% ao ano. Apesar do anúncio, os cortes vão ser limitados a poucas linhas de crédito. Mas qual o impacto da redução de juros no cenário econômico? Para debater o tema, nós contamos com a presença do presidente da CUT no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, e do empresário e analista político Guilherme Todeschini. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, na visão de vocês, na perspectiva de vocês, como vocês enxergam a queda na taxa Selic? É um bom sinal ou é apenas mais um paliativo num cenário econômico cada vez mais difícil e complexo? Por favor, tenha a bondade. Claudir. Não, legal. Derrubar juro, reduzir taxa de juros sempre é importante. Né? Sempre é importante. Tem um ponto aqui que eu tenho certeza que nós vamos ter um acordo aqui com o Todeschini. Ocorre que tem que verificar em que condição baixou a taxa de juro. Tá? Uma coisa é tu reduzir a taxa de juro, isso não tira a importância da redução. 5,5 faz muito tempo que não se via essa taxa. Né? Agora, o impacto dela a nível real, para ela ter uma consequência prática naquilo que poderia ser assim, um momento de estímulo da economia, ela tem que se dar, obviamente, quando a economia está num crescente. Quando a economia está andando, as coisas estão se organizando, tu reduz taxa de juro, aí tu dá uma incrementada geral, tu dá uma animada, tu bota aquilo que se chama assim, um ingrediente de otimismo no ativismo. Não interessa o ativismo produtivo, estudantil, do povo que está se preparando para um empreendimento, enfim, tu entra numa lógica positiva, né? Agora, reduzir a taxa de juros simplesmente num período que a economia está estagnada, ela tem um efeito muito baixo. Diria para ti que o maior beneficiado desta redução para 5,5 é o próprio governo, porque a dívida pública ela é ancorada, né, nas taxas de juros. Né? Então, reduzindo a taxa de juros, o governo vai pagar menos para os seus papéis, enfim, que quem faz negócio com papel, comprando em bolsas ou comprando títulos do governo, sabe que essa coisa se regula pelo juro da dívida, né? Pelo juro da taxa Selic. Menor taxa, menos o governo vai pagar pelos títulos. Portanto, menos expectativa de resultado para quem investiu em papéis. Ou seja, acaba sendo, neste momento de estagnação econômica, uma medida que puxa para baixo. Lamentavelmente, esta é a contradição, na nossa opinião. Todeschini. Vou discordar na parte do crescimento. Porque, como a gente debateu a outra vez, aqui eu trouxe o resultado da Austin Rating, que é um ranking de crescimento do PIB, e o Brasil, apesar da crise mundial, está em terceiro lugar no percentual do PIB do último trimestre, no crescimento do PIB. Então, nós estamos com 0,4, agora já estamos com 0,5. Mas estávamos com 0,4 e os Estados Unidos era o que estava acima da gente com 0,5. E a Indonésia um pouquinho, né? Então, o nosso panorama frente à crise mundial é positivo, mesmo que seja um crescimento pequeno ainda. Né? A parte do juro, tá? Como é que a gente pode avaliar o que esse juro, essa queda de juro pode melhorar, beneficiar? Talvez eu atropele um pouco as outras perguntas, mas a gente vê depois. O que acontece? Quando a gente reduz o valor da Selic, o valor dos juros de compra de bens fica mais barato. Né? Então, o que o governo procura nisso aí? Procura atingir justamente a população que tem baixa renda, que é essa que compra as coisas financiadas. Quem tem dinheiro não financia nada. Né? Então, procura beneficiar esse pessoal que tem baixa renda. A partir do momento que essas pessoas... esse é benefício da baixa renda, benefício para a população. Né? Agora vamos ver diretamente na economia. Qual é o benefício direto? Dá um susto naqueles investidores que investem no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto vai desvalorizar. Então, a estratégia do governo é desmembrar em pequenos pregões para não vender todas as ações do BNDES, para não desvalorizar. Né? Porque se desvalorizar demais, o governo perde dinheiro. Quando o governo vende as ações do BNDES, está perdendo dinheiro de caixa. Né? É um risco. Então, eles vão particionar a venda das ações do BNDES, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que investiam no Tesouro Direto, elas vão ficar receosas, porque vai cair o valor da ação do BNDES, vão retirar o dinheiro de lá, das ações. Por quê? Por que o governo quer que eles retirem? Indiretamente quer que eles retirem. Porque esse investidor, ele vai ter que investir em outro lugar, onde ele vai investir em empresa, em negócio. Né?
E o que se espera, a expectativa é que gerem mais emprego a partir daí. Bom, vamos fazer o seguinte, como o Todeschini já antecipou, a gente vai por pontos, né? Então, nessa primeira resposta dele, eu vou pegar 2 pontos, né? Os negócios, as empresas, as indústrias que podem receber um aporte agora desse volume e o cidadão comum que vai financiar, que vai comprar alguma coisa, o estímulo ao consumo. Primeiro, essa queda de juros na visão de vocês, ela é real, porque os bancos já disseram que apenas algumas linhas vão receber cortes na taxa. E é aí que eu quero entrar na população. Será que o pessoal que precisa de linha de crédito para pagar uma geladeira, para pagar isso, aquilo, vai sentir já no bolso essa queda? Olha, em que pese eu discordar da opinião anterior sobre crescimento, vocês debateram isso num programa que nós tínhamos, enfim, eu não tive presente, mas tinha alguém aqui nos representando, tem uma opinião um pouco diferenciada sobre isso, mas no final do programa vou fazer um pequeno comentário sobre isso. Eu queria dizer para ti, para os telespectadores desse debate, que eu gosto de falar mal dos banqueiros, viu, Ti? Eu tenho cuidado de não falar mal de muita gente, nós estamos num período muito difícil, mas banqueiro não tem como não falar mal. Baixou a taxa de Selic, 5,5%. Isso aqui é que nem decretar redução de preço da gasolina na refinaria. Até chegar no posto lá, o cara vai consumir a gasolina, o diesel, demora uma infinidade de tempo. Aumentou a gasolina e o diesel na refinaria. E imediatamente naquela noite reajusta geral, tudo que é posto, não tem perdão, não tem conversa. Então não tem nenhuma chance do coitado do pequeno empresário que precisa de um financiamento para comprar uma produção, comprar enfim, pagar uma fatura, para poder girar um produto, dele ter abrandamento nesse período. Porque o SPED bancário é outra coisa. O SPED, que é o que o banco cobra a nível real nas suas operações financeiras, ela dialoga muito pouco com o tema da queda do Selic, que tem a ver mais com o tema da dívida pública mesmo e menos com o que se cobra de SPED bancário. O trabalhador que está esperando, sonhando com a perspectiva, de repente, pegar um empréstimo para comprar um bem, entrar num apartamento, adquirir melhorar o seu carro, enfim, aqueles que ainda sonham com essa perspectiva, vão chegar no banco, no gerente do banco, pedir uma carta de crédito, vai lá pagar o SPED bancário no mínimo 35%, 38% ao ano. Então não vai atingir, curto prazo não atinge, não tem nada a ver com isso. Porque aqui tem um problema da concentração bancária. Sim. Aqui tem um problema que eu quero debater nesse programa, quando eu falo que estou falando mal dos banqueiros, é porque os caras têm o domínio da situação. Aqui, já entrando nesse assunto, já que a gente está evoluindo, vamos aproveitar o tempo. O Banco Central aponta os 5 principais bancos, né? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa, respondem por 85% do volume de crédito. Falta concorrência, como o Nespolo já está indicando? Eu vou concordar com o Nespolo nessa parte da concentração nos bancos, né? E quem não gosta de falar mal de banco, né? Isso aí é para qualquer lado. Mas então, vamos entrar nessa questão. No meu ponto de vista, falta aqui. E o que nos deixa capenga, nos deixa assim, a gente tem uma muleta, uma perna e uma muleta. A nossa muleta é justamente os bancos, a força dos bancos estatais. São eles que determinam que os outros bancos vão... Eles ditam que, por exemplo, tu disseste que eles vão, em alguns setores, reduzir os juros, né? O que vai acontecer nos privados? Eles vão seguir a mesma regra. Né? E os 5 maiores, Itaú, Bradesco, enfim, isso que a gente já sabe. Esses 5 detêm a maior capital no Brasil. Então, eles vão ditar também. Né? Por exemplo, que a gente pode citar de exemplo, nos Estados Unidos, até o banco, o Federal Reserve, que é o banco que é igual o BNDES deles, é privado. Entendeu? Ações 100% privadas. Então, inclusive a gestão. Então, e lá não tem essa ditação de regra. Sim. O que o Federal Reserve vai falar que os outros vão dizer? A concorrência é tão grande, tem milhares de bancos nos Estados Unidos, que eles, entre si, eles têm que se atualizar, eles têm que lutar por espaço, como pequenas empresas aqui mesmo, né? E aí essa disputa gera adaptações de juros. Sim. Em que fica mais favorável para as pessoas. Mas talvez tu defendeste que, mesmo com essa concentração, algo vai respingar para aqueles lá de baixo. Com certeza. Para nós aqui de baixo. Né? Tu acredita nisso através do quê? Eu acredito. Eu posso citar, já que os taxas, a parte da imobiliária, nós podemos citar que foi reduzida a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida. Foi reduzida a entrada, a taxa de juros, e nesse montante ficou bem diferente. Pode fazer um cálculo
de teste, um cálculo de simulação, que antes tu fazia para 200 mil, tu pagava 490 mil, tu vai fazer para 200 mil, na final tu vai pagar 300, diminuiu quase 100 mil. Essa é a importância de ter bancos públicos. Agora tu deu o exemplo de que por que é importante ter bancos públicos para dar uma regulada nesse negócio. Não necessariamente, né? Porque Minha Casa Minha Vida é totalmente regulado pela Caixa Econômica Federal. Tudo bem, tudo bem. É o que no nosso panorama atual... Não, no nosso panorama atual, ok. Mas se não houvesse, a concorrência ia ser tão grande que essa taxa talvez fosse melhor. Sim. Como acontece em outros países. Deixa eu achar um ponto de convergência, já que vocês concordaram na concentração de bancos que oferecem crédito, 85% em 5 bancos no Brasil oferecendo linha de crédito, concentrando crédito. Por outro lado, o Todeschini disse que ele acreditava que, retirando o dinheiro dos títulos públicos, aqueles que estavam investindo, já que a taxa Selic não é atrativa nesse momento, poderia haver um investimento em indústria, em empresas, né, que esse capital fosse migrar para esse tipo, na produção brasileira. Tu acredita nisso, que algo possa respingar incentivando a produção no Brasil? Eu acredito que até possa haver boa intenção nessa história aí, entendeu? Até possa haver boa intenção. Agora, do ponto de vista real, o que aconteceu quando o dinheiro estava sobrando, alguma medida? Houve uma desoneração imensa, né, 2010, 2012, 2014, da folha de pagamento, desonerações. Importante que as empresas seguraram recursos extraordinários e era para investir exatamente nisso aí. Grande parte do investimento foi em papéis do governo. Porque se avizinhava um período que todo mundo sabe que a nível internacional também estagnado, que as coisas não estão andando bem, e foram guardar dinheiro através dos papéis do governo. Eu lamento, mas não tem nenhum indicador que nesse momento diga que um determinado sujeito que tem um capital investido em papéis vai chegar à conclusão de que 5,5% é menos seguro do que cair para um investimento de botar uma lanchonete de X, ou botar uma empresa de entrega de lanche, ou construir uma atividade produtiva, uma academia de ginástica, porque não tem consumidores. Quem é que está consumindo? O mercado de consumo está estagnado, não tendo consumo, mesmo baixando as taxas de juros, o dinheirinho vai ficar ali. Não vai ter esse efeito, porque não está estagnado, não gira, a economia não está girando, não tem consumo, está disputando a mesma fatia que tem dinheiro. Quer dizer, mais empreendimentos disputando a mesma fatia, portanto, o mesmo dinheiro. Significa que todos vão ganhar menos. A jogada de risco, o cara não vai fazer isso, vai deixar o dinheiro aonde? Lá que está seguro. Bom, para fechar, a gente tem 2 minutos para cada um. Vocês acreditam que há uma perspectiva de novas reduções na taxa de juros? Vai ficar nesse patamar? Qual o futuro da economia brasileira? Vou pedir a curto prazo ainda, nos próximos 6 meses, para a gente ter uma ideia. Bom, eu só queria fazer um link com o que tu disseste, que é o seguinte, qual é o remédio para isso? Eu concordo contigo, foram 16 anos que nós tivemos e houveram medidas para que mudasse isso aí, mas ao mesmo tempo tinha um gargalo de corrupção enorme dentro do BNDES. Todo mundo sabe o que foi retirado de dinheiro do BNDES, que hoje foi devolvido, né, que ainda está sendo devolvido. Então, esse gargalo se fechou, agora nós temos outros mecanismos para serem feitos e não há por que crucificar 100% o que aconteceu no passado de positivo, né? Houveram medidas positivas no lado do BNDES. Só que, ao mesmo tempo, a corrupção foi tão entranhada, tão grande, que o banco acabou hipervalorizando, por exemplo, a taxa Selic. As pessoas iam lá e investiam no Tesouro Nacional porque era a melhor coisa a se fazer. Hoje já não é. Hoje já não é. Esse dinheiro vai ser retirado lá. Claro que investidor de mercado é altamente subjetivo, tu não sabe o que ele vai fazer. Mas o que se pensa é que investidor invista, né? O mínimo que se pensa que investidor invista. Vai acontecer outro investimento. Se vai ser uma empresa, por exemplo, privada, que seja, um exemplo, na Apple, que seja uma empresa privada, espera-se que eles investam mais no Brasil. É o que se espera, né? Como é que a gente faz isso? Reduzindo a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, que é o que está sendo feito agora, vai botar o pequeno, a pessoa que tem menos condições para comprar mais, né? Mesmo que tu pense que isso a curto prazo não vai acontecer, não vai acontecer, vai acontecer a longo prazo. Porque nós viemos de 16 anos de erros e agora nós estamos com 6 meses de governo. Então, de uma hora para outra, isso não vai se resolver. Temos que Há espaço para mais reduções? Há espaço para mais reduções, mas eu acredito que agora nós temos que ver o que vai acontecer. Sim.
Isso é uma medida que foi E o tomada. tempo para isso, na tua perspectiva? 6 meses? Acredito que no primeiro trimestre nós já vamos perceber. Perfeito. É uma modificação. Nespolo. Veja, as estatísticas e o anúncio do governo, das empresas que são puxa-saco do governo, têm afinidade com o governo, diziam que a economia esse ano ia ser 3,8%, igual ao ano passado, já, enfim, porque a Dilma foi apeada em 2015, 2016, né, cara? Então já passou 3 anos e meio, né? E essa coisa não acontece porque não adianta. A retomada do crescimento, ela se deve a alguns fatores. O governo investe, o governo alavanca o crédito, passa pelo governo. Todas as medidas que este governo está fazendo é na linha de enxugar o crédito. Todas elas. Não tem uma medida, essa aqui para expandir o crédito. Nenhuma. E essa conversa, me desculpa a sinceridade aqui, do BNDES, eu não vou só dizer o seguinte, o BNDES é uma instituição séria, feita por servidores sérios, bancários, né, que analisam tudo que está lá. Foram feitos muitos empréstimos e vão continuar se fazendo empréstimo, porque é um banco, o banco tem que emprestar. Se não emprestar, não gira, ele vai à falência. Tu viste que estava previsto 300 milhões para cada banco, Itaú e Bradesco? Estão até agora procurando. Tu soubesse disso, não? Não sabia disso, mas pois vou dar uma olhada. O Paulo Guedes acabou de vetar um aumento agora, veja bem, uma liberação de crédito de 600 milhões. Que foi autorizada por quem? Pelo BNDES. Sim, mas quando? Agora, semana passada. Tá, então tá bem. Então tá dentro desse governo que está aí. Não tem coisa... É um banco sério? É. O que eu estou falando é o seguinte, ó, o Banco Central, o BNDES, estão buscando a tal da caixa preta já tem algum tempo. Caiu esse negócio e tem uma caixa preta. Já foi divulgada. Cadê a caixa preta do BNDES? Não tem. Então quero dizer aqui o seguinte, ó, o Japão está estagnado há 30 anos. Está lá o Japão, estabilizado, crescimento de 1,7%. A Alemanha entrou em economia em recessão técnica. Estados Unidos hoje baixou, deu uma movimentada muito estranha, inclusive o dólar foi a 4,18 hoje. Né? O Brasil não é uma ilha, a China reajustou para baixo. Todo mundo está fazendo cálculo aqui, ó. E o governo aqui não está ajudando porque está todas as medidas, retira dinheiro do mercado, retira emprego, não estimula a economia. Vamos fazer o seguinte, eu gostei desse debate, podemos retomar esse debate agora, em seguida, sobre o BNDES, o papel do BNDES, como ele foi gerido antes e como vai ser gerido agora. Infelizmente eu não tenho mais tempo agora, quero agradecer, sempre uma luta contra o silêncio, o tempo e a inércia na televisão, não pode parar, e eu quero agradecer a presença, sempre atendem o nosso convite, o presidente da CUT no Rio Grande do Sul, Claudino Nespolo, e também o Guilherme Todeschini, empresário e analista político. Sejam sempre bem-vindos. E eu já vou deixar aqui na pauta um debate entre os dois. Sejam bem-vindos para debater sobre o BNDES. Papel do Banco Público. Um debate sempre em alto nível com a presença dos dois